Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Next.js. Lembrando que esse curso aqui é um estudo da documentação do próprio Next. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser ali olhar com mais calma, estudar ou revisar alguma coisa, você pode tanto assistir as aulas anteriores, né? Revisar quantas vezes quiser, ou ler a documentação para você ter um entendimento melhor do que a gente está vendo. Hoje a gente vai ver a parte de Mutation Data, certo? É, o, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é o Mutation Data, né? Então, a mutação de dados. Basicamente, ele vai ensinar aqui a criar, atualizar e deletar os dados. Nesse caso, pela prévia aqui, lembrando que eu também estou lendo aqui junto com vocês no vídeo, então me parece ser do Invoices. Então, a gente vai criar ali um CRUD, né, basicamente, para poder trabalhar com os invoices, né? Então, vamos lá, vamos ler a documentação e entender o que que ele vai ensinar aqui. Já estou com a minha aplicação rodando, viu? Nosso código que está sendo utilizado desde o início do curso, então você já sabe aqui, eu dei só um npm run dev. E aí a gente já fez toda essa parte aqui do home. Opa, deixa eu só ver aqui. Acho que eu estou no link errado. Porta 3000. Estou na 300, 3001. Então a gente já fez a parte do dashboard e a parte do invoices. Lembrando que aula passada a gente fez paginação e busca aqui, né? Então beleza. Vamos lá. Nesse capítulo, né, a gente vai ver aqui o que são os React Server Actions, né? E como usar isso no Mutation Data. Também vamos ver como trabalhar com os forms e os server components, melhores práticas para trabalhar com form data nativo, também validação, interessante, e como revalidar o cache, e como criar rotas com rotas de segmento com IDs específicos. Isso aqui interessante também, né? Então, primeiro ponto, o que são server actions? O React Server Actions permite você rodar código assíncrono direto no servidor. Interessante isso aqui, né? Então, ele elimina a necessidade de criar uma API, um endpoint, para quem já trabalha ali com React, né, em geral. Quando a gente quer fazer um CRUD, o que que eu faço? Geralmente eu tenho um endpoint lá que eu mando os dados e aí ele cria. Às vezes a gente em geral, deveria ser autenticado, né? Mas às vezes a gente tem os endpoints que não são autenticados. Mas enfim, em geral a gente precisa de um endpoint ali, criar uma API para fazer mutação de dados, né? Criar, atualizar, deletar. Mas aqui, né? Em vez disso, a gente vai escrever funções assíncronas que vão executar no servidor e vão ser invocadas a partir do cliente. Interessante. Que ele fala um pouco de segurança, né? Principal, talvez a principal razão de usar isso aqui seria a segurança. Tu vai estar ali mexendo nos dados dentro do servidor e não no cliente. Então vamos lá. Usando forms com server action. No React você pode usar a action, que é um atributo do form, para invocar actions. Isso aqui todo mundo espero que já saiba, né? Então, a action vai automaticamente receber o form data, o objeto contendo a captura dos dados. Exemplo, se eu tiver uma função, eu tiver uma página, e aí eu tenho uma função chamada create, que recebe aqui o form data, e aqui eu estou usando o server, eu só coloco o create aqui na action, e quando o form for submetido, ele vai acionar essa action que
depois aciona essa função. E aqui tem toda a lógica da mutation data. Beleza? E basicamente é essa a explicação inicial, né? Next com server action. Server action também estão profundamente integrados com o Next Cache, que a gente viu em aulas anteriores, né? Quando o formulário é submetido através da server action, não só você pode usar a action para mutar data, mas você também pode revalidar o cache associado usando APIs como revalidate path e revalidate tag. Beleza. Então, vamos lá. Vamos responder esse quiz aqui, né? Qual é o benefício de usar server actions? Principalmente é o progresso que ele fala aqui, tá bem? Acho que o principal benefício é é o, é o aprimoramento progressivo, né? Então ele cita aqui no... Deixa eu ver. Uma vantagem de invocar o server action com o server components é o aprimoramento progressivo dos formulários, né? Então, principal benefício, aprimoramento progressivo. Vamos ver aqui. Correto. Ok. Então, vamos mão na massa. Vamos criar um invoice. Até ver aqui na parte de invoice, né? A gente tem aqui o botão create. Se eu clicar aqui, ele vai para a rota invoice create, mas a gente não tem nada ainda aqui. Ok? Então, beleza. Os passos para a gente criar um invoice. Vai criar um formulário de captura, um input, criar um server action que vai invocar o formulário. Dentro do server action extrair o form data. Validar e preparar os dados, né? Para ser inseridos no banco. Inserir os dados ali. E ver se não tratar os erros. Revalidar o cache e redirecionar o usuário de volta para a página de invoices. Então, beleza. Vamos ver como é que ele fez aqui. Então, a gente vai criar uma nova rota para o formulário. Para startar dentro de invoices, na folder, você vai criar uma nova rota chamada create com page.ts. Então, vamos fazer isso. Que é justamente essa rota aqui, né? Ó, eu tenho a rota create. E a gente viu nas aulas anteriores que para a gente criar a rota aqui dentro do invoice, a gente só vai criar uma pasta. Deixa eu só... ó. Uma pasta chamada create com page.ts. Então, eu vou criar aqui um new folder, create. Dentro dela, eu vou até copiar esse cara aqui, ó, e colar, certo? Inclusive, eu tenho uns... na verdade, deixa eu tirar tudo isso aqui. Vou botar só um H1 aqui com create, certo? Nada disso a gente vai usar. Eu só copiei esse page que tinha aqui. A gente não vai usar essas propriedades aqui no momento, né? E também não vou precisar de nada disso aqui. Só mesmo o page para a gente ver se a rota está funcionando. Lembrando, só o fato de você criar a pasta, tu já está criando uma rota e aí você cria o page, que vai ser uma função. Eu nem vou deixar ela assíncrona ainda. E aí ele já na rota ele já vai ter isso aqui. Vamos abrir a nossa rota agora, ó. Eu tenho meu create, que é somente o que eu adicionei aqui. Beleza. Primeiro ponto é isso. Ele pediu só para a gente criar a rota. Então, quando eu bater na rota create agora, ele vem na pasta create. Então, ele vai na pasta invoices. Na verdade, na pasta dashboard. Dentro dela, invoice, depois create. Se a gente ver aqui, ó. Dentro de app, eu tenho dashboard. No dashboard, a gente tem aquela questão do layout, que a gente fez lá no início. E a gente botou o page e o loading geral aqui, né? Que é uma convenção ali do Next. E aí, dentro
dashboard, a gente tem a invoices e dentro da invoices a create. O invoice tem o page dela e o create tem o page dela. Então o que que vai renderizar quando eu acessar create? Esse componente aqui. Entendido isso, vamos seguir, né? Então ele já dá aqui o código para nós, né? Beleza, ele criou o page e ele vai passar aqui o código. Vamos copiar aqui, colar e dar uma lida no código para entender. Lembrando que a gente nunca copia e cola só, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? Então, beleza, ele criou uma função page, certo? E aí importou esse form aqui que está dentro de UI invoices create form. Vamos ver o que tem lá, né? Só para... Deixa eu ver. É app UI invoices create form. Basicamente tem um componente que é um form que vai receber o customers. E aí ele vai ter um level para você escolher o customer. E aí vai ter um select, né, que lista os customers que tu recebeu. E aí vai ter os campos do formulário, o input, de amount, o field set aqui com input pending. E aí ele vai ter o formulário em si. Deixa eu ver se tem a div form, tá aqui, ó. Nesse caso aqui ele já nos dá pronto. Lógico que quando a gente for fazer, a gente vai ter que criar isso tudo na mão. Mas para agilizar aqui as aulas, né, a gente já vai pegar da documentação. Se você precisar tiver alguma dúvida, só mandar aqui nos comentários que eu já respondo, beleza, pessoal? Então vamos lá. Pediu para isso, vamos ver como é que ficou o nosso create. Olha aí. Agora o nosso create renderiza as coisas que a gente pediu. Então ele tem um select de customer. Deixa eu até ver se ele passou os customers, né? Ó. Ele está buscando aqui, ó, lá da lib data e tem uma função fetch customers. Vamos também dar uma olhadinha só para entendimento. Lib data fetch invoices. Tá aqui, ó, fetch customers. Vai usar a nossa conexão SQL que a gente fez lá nas primeiras aulas. Aí vai dar um select para buscar o ID e o nome da tabela custom e vai ordenar pelo name de forma ascendente. E retorna esse cara. Só isso. Se a gente der um console log. Na verdade, eu acho que não vai aparecer porque isso aqui é um server component, né? Se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Ah, mas aparece isso aqui. Então tá pegando o ID. Os caras ordenados aqui por nome, né? A, B e tal. Tá trazendo a listagem dos customers. Beleza? Vou fechar aqui. Basicamente ele já nos deu o nosso formulário pronto. Beleza? Então tem o status. Tenho a escolha do valor, né? A monte, a quantia, né? E os nossos customers. Então vou criar sempre um invoice para um customer. Então, beleza. Vamos dar uma lida aqui. O seu page server component vai buscar os... basicamente vai explicar o que eu acabei de explicar, né? Vai buscar os customers, passar para o formulário. Buscou aqui os customers. Passou para o form. E aí o form trata de criar os elementos. Select, input. Então eu clicar aqui de novo. Esse select. Esse input e o radio aqui do status. Beleza? E também o botão de submit, né? Tem aqui, ó. Beleza, então a gente vai ter essa tela, o que a gente já tem. Vamos criar agora a nossa server action, né? Great! Agora a gente pode criar nossa server action, que vai ser chamada quando o formulário for submetido. Então,
ele está pedindo para a gente ir na lib em actions.ts. Vamos aqui. Não temos. Então eu vou criar um novo arquivo, né? Deixa eu criar aqui. No topo do arquivo, bote use server. Então, quando eu faço isso, esse cara vai ser um componente que vai rodar ali no servidor. Beleza. Explica isso aqui, né? Beleza. Então, no seu server action, você vai criar uma nova função que vai aceitar o form data. Então, assíncrona. Tá aqui, ele já nos deu também. Então, eu vou pegar ela. Create invoice, que vai receber o form data. Então, no seu form componente, importe o create invoices do action. Então, lá no formulário eu vou importar esse cara e adicionar a action. Então, eu vou lá no form, certo? Que já está. Cadê o form aqui? Tá aqui, ó. No form, eu vou importar essa action. O curso até já me deu aqui, ó. Então, eu vou importar create invoice pplib actions, ok? E aqui, ó, no form action eu vou usar ela. Basicamente é isso que ele pediu. Então tá aqui, ó, create invoice. Então, agora, né, o HTML eu passei a URL da action e a URL vai ser o destino onde os dados vão ser submetidos. Geralmente a gente usa um endpoint, né? Então, no momento em que eu submeter agora o formulário, essa action vai mandar aqui acionar esse cara. Só para a gente testar, certo? Não sei se vai rodar, porque é um server component. Deixa. Eu vou dar aqui até um return. Essa mensagem que ele. Para ver se ele vai acionar realmente esse cara, né? Então vamos lá. E aí eu vou inspecionar. Lembrando que aqui é um teste meu. Para a gente ver. Se eu escolher aqui um valor e botar pending, quando eu der um create, ele não vai me dar o console porque ele rodou ali no servidor. Mas ele vai acionar aqui o create. Então eu estou passando o customer, o amount e o pend, o valor. E a resposta, ó, invoice criado com sucesso. Aqui acho que ele mandou os dados. Deixa eu ver se eu consigo retornar o data aqui, ó. Form data. E aí se eu rodar, eu posso rodar de novo só aqui, ó. Cadê? Acho que ele não vai deixar. Então deixa eu clicar em create de novo. Acho que eu vou ter que preencher, né? Deixa eu atualizar. Vou escolher um outro customer, esse balance aqui, botar 10 e vai ser pend. Então, vou aqui no network e dei um create. Ó, customer ID, amount e status. Então ele está pegando os dados já do formulário aqui. Beleza? Para quem já trabalha com React aqui, sabe que isso aqui é uma coisa comum, né? Fazer em formulário. Mas como essa aula aqui é para todos os níveis de pessoa, né? Desde do início ao avançado. Então, eu vou aqui esmiuçar um pouco mais. Então, beleza. O que é que ele faz aqui? Ó? Vai extrair os dados do formulário. Então, ele vai receber o form data aqui
E aí eu vou pegar esse run data. Vou já copiar aqui esse cara para não perder tempo, certo? E aí, beleza. Então aqui eu tenho run data. Estou pegando do form data. Para eu pegar dados aqui do form data, eu dou um ponto get, certo? Isso aqui é JavaScript. Então, se eu tenho o objeto form data, se você procurar aqui até a documentação, se não demorar muito, né? A internet não está muito legal, vou deixar ali. E aí, para eu pegar os dados que eu passei, um exemplo, custom ID. Se eu vier aqui no meu form, provavelmente eu tenho um name aqui, né? Aqui no select, ó. Ou o name desse cara. Custom ID. Então eu vou pegar o name do campo e dar um get, beleza? E aí eu consigo extrair esses caras aqui. Ok. Tá pedindo para testar? Então, ó. Você pode olhar aqui no MDN, né? A API de form data. E aí ele mostra como pegar os dados desse cara. Ok? A internet está um pouco lenta. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, a gente pode checar, né? Se tudo está conectado, né? Vamos submeter o formulário, que é o que eu acabei de fazer ali, né? Vou submeter aqui com page. Network create. Ele vai dar um post para esse cara com os dados que eu solicitei. Resposta. Ele vai mostrar ele o form data criptografado. Vamos ver como é que ele usa para testar aqui. Inclusive, você consegue ver ó, os métodos que tem dentro do form data. O append, delete, o get, retorna o primeiro valor associado. Depois você pode dar uma olhada nessa documentação aqui também. Vou até salvar aqui, né? Vou botar no link do vídeo. E aí vamos seguindo. Nossa aula vai ficar muito grande. Então posso checar no terminal. Tá aqui. Legal. Em vez de como eu estou dando só console log, ele vai dar aqui ó, no terminal. Então já mostrou. Estou com o meu terminal rodando. Então se eu submeter o formulário de novo, ó, vou selecionar o Michael. Botar 20 pend. Clico em create. Tá aqui ó. Custom ID do Michael. 20 e o pend. Então ele vai mostrar no terminal. Por quê? Porque esse cara está rodando no servidor. Beleza? Então não vai aparecer aqui, né? Ok. Legal, vamos seguindo, né? Então, a gente já está conseguindo pegar os nossos dados do nosso form e foi bem simples. Eu só criei uma função, adicionei na action. Essa função já recebe todos os dados aqui via form data. Eu criei um objeto e pegando os dados que estão aqui e dei console log. Simples. Eu achei bem legal, bem simples mesmo. Então, beleza. Feito isso, né? Agora a gente vai pegar o objeto, né? Desse jeito a gente pega o objeto muito mais fácil. Então a gente vai agora validar e preparar os dados. Até o momento a gente só pegou esse cara de uma forma simples. Só pegou o que estava lá, não validou, não testou se está correto, não fez nada, né? Então, antes de enviar o form data para o seu database, você tem que garantir que o formato está correto, né? Com os tipos corretos. Se você se lembra, né, anteriormente no curso, o seu invoice table espera o seguinte formato. Se eu for lib definitions, vamos lá. Cadê lib definitions? A gente tem aqui a definição do nosso invoice. Ele precisa de um ID, um custom ID, um amount, um date e um status. Ok? Que vai ser pending ou paid.
Então, já que você tem esses dados aqui, ó, vindos do form, custom ID, amount, status, né? A gente vai fazer as validações e a correção, beleza? Importante, muito importante validar os dados, se os dados do form se alinham com os dados esperados no banco, né? Então, até o momento, a gente pode fazer um console log. Exemplo, para testar, né? Cadê? Cadê o form? Tá aqui, create form. Não era isso que eu queria. É esse cara aqui. Beleza? Vou dar esse console aqui, ó. Run form data. Que é esse run form data. Eu quero saber o tipo do amount, certo? Que tipo é? Que tipagem é esse aqui? E aí eu vou lá de novo. Seleciono. Botão 10. Depende. E ele vai mostrar aqui o tipo. Não mostrou. Deixa eu dar uma parada. Limpar aqui o terminal, né? Fica mais fácil. Certo? E aí, em vez de eu fazer isso aqui, fazer isso só. O que eu estou fazendo? Estou querendo ver o tipo do amount, certo? Então, vamos aqui, 10, submeti. Pronto, ele foi, deu OK. E cadê o tipo do amount? Console log. Ah, tá aqui, ó. O tipo do amount é string. Lá no definition, o amount precisa ser um number. Então eu preciso converter esse cara, né? Vamos ver como é que ele vai validar. Ó, o tipo do amount é string, não um número. Porque o input, type number, retorna uma string, não um número. Então, beleza. No action file, nós vamos importar o Zod, né? Que vai validar vai ser usado para validar esse form data, ok? Zod é uma lib, né? Deixa eu até ver que eu não costumo usar ela. Vamos até ver aqui no package JSON. Provavelmente tem ela instalada aqui. Ctrl F, Zod. Tá aqui, ó. Zod npm. Para quem já usa, vamos ver o que ela faz, né? Biblioteca de validação. Ele vai definir um schema e vai parsear alguns dados. Você pode tipar e validar o resultado. Então, vamos ver o que ele pede aqui. Ele pede para eu importar o Zod. Vou importar lá dentro do meu Actions. Importei. E aí vai criar um form schema que é um z-object. Vamos copiar esse cara aqui, certo? Então, na verdade, ele nem vai usar isso aqui. Eita, tira aí, velho. Deixa eu ver aqui. Lá no Actions, eu tô aqui no meu Actions, tá certo. Action.ts. Ele pede para fazer antes do cara. Entendi. Deixa eu voltar isso aqui, certo? Então vai ser o seguinte, ó. O Zod, ele vai fazer a validação desse form chain. Então eu vou ter um objeto que o ID tem que ser um string, o custom ID um string, o amount um number, o status vai ser um enum com esse cara aqui, beleza. E aí eu vou criar
Eu, eu acho que o Zod ele já vai validar o cara, né? Que eu poderia tipar com o próprio TypeScript, mas nesse caso eu acho que ele já vai validar. Então, o create invoice vai usar o form schema e vai omitir o date e o ID, que seria esse omit. Cadê? Ixi, como é que ele usa esse create invoice? Create invoice. Certo, até aqui ele só pegou a validação e definiu como vai ser essa validação. O amount field, especificamente, ele está setado como coerce change from a string to number. Enquanto quanto à validação de tipo, né? Você pode então passar o run form data para o create invoice para validar os tipos. Ah, interessante. Então posso pegar esses caras aqui, create invoice form data. Ah, já ele já vai fazer a validação. Interessante. Então isso aqui por enquanto morre. Eu vou tirar esse console, certo? E o que que ele diz? Olha, até já me sugeriu aqui. Eu quero fazer na mão, né? Const que vai retornar um create parse com isso aqui. É justamente isso. Então, o que que esse cara vai fazer? Vai fazer o parse desse custom ID, que vai ser pego do form, né? E vai me trazer os dados validados. E aí, ele vai ter o que aqui? É, esses dados aqui, né? Vou só custom ID, amount, status. Basicamente, ele está validando esses dados para ver se esses dados aqui são desse tipo. Beleza? Então, vou fechar aqui. Opa. Tirei o que não devia aqui. E aí, tranquilo. Vamos ver o que isso é. O curso está me sugerindo outras coisas, mas o que ele vai fazer aqui, ó? Usualmente, uma boa prática é guardar os valores monetários em centavos. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar agora o amount, multiplicar por 100 para ele virar centavos. Ok. E a gente vai criar uma data, né? Vai criar uma data porque o nosso invoice ele precisa também dessa data. Aqui, ó. Const. Ele até já sugeriu. Deixa eu ver se está correto. Tirar isso aqui, certo? New date to ISO T0. Switch T0. Tá ok. Já sugeriu corretamente. Vai criar a data no formato RIO. ISO. Beleza. Passo 5. Inserir a data no banco de dados. Então, agora que a gente tem os valores que precisa para o banco de dados, a gente vai criar um SQL query para inserir no database. Ok? Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Até já me sugeriu aqui, mas eu await SQL, certo? O curso aqui está só querendo me sugerir e eu vou copiar. Eu prefiro aqui, ó. Já sugeriu direito até, inclusive, né? O que está errado? Ah, preciso importar o SQL. Tá aqui, ó. Vou importar o Postgres. Depois do Zod. E aí eu vou importar o SQL também. Aqui, exatamente. E query SSL. Vou salvar. Lembrando que essa configuração que a gente já fez em aulas anteriores, né? Aqui no Data, ó, a gente está fazendo as queries direto no banco. Isso é uma funcionalidade do Next. Ele permite a gente fazer isso. Então você não precisa de uma API para inserir um dado, né? Pode inserir já direto no banco.
Estou fazendo assim pela questão de que a gente está seguindo a documentação. Então, ok. Agora que a gente não tem erros, né? Vamos para o próximo capítulo e vamos para o próximo step, que é revalidar e redirecionar. Vamos ver se esse cara já está inserindo no banco. Provavelmente sim, mas aí a gente precisa, quando inserir, ele redirecionar para cá, para o invoice, e revalidar o cache para que ele apareça aqui, né? Então, vamos lá. Next tem o client-side route cache, que guarda as rotas de segmento do usuário no browser por um tempo. Compra cache. Esse cache garante que o usuário pode rapidamente navegar entre as rotas, reduzindo o número de requests feitas no servidor. Então, beleza. Vamos revalidar, precisar revalidar esse cache. Como é que eu faço isso? Importo esse cara do próprio Next cache. Se não me engano, até a gente já usou ele. E aí eu vou revalidar o invoice aqui e vou salvar, ok? Então, o que que acontece aqui? Eu estou indo lá, inserindo no banco e lá na nossa listagem eu estou dizendo, atualiza a minha lista com o dado que eu inseri. Uma vez que o dado for atualizado, né, o path vai ser revalidado, vai dar um refresh nos dados e vão ser buscados do servidor. Basicamente, o que esse cara faz é dizer assim, tu criou um cara novo, atualiza lá com a lista aqui em tela com o meu banco de dados. Só isso. Já que o banco de dados agora tem um a mais, né? Então, beleza. Após a revalidação, eu tenho que redirecionar. E aí eu vou importar o redirect. Basicamente, esse tipo de coisa, né? O Next já tem tudo pronto. Então, e aí eu vou redirecionar para o dashboard Invoices. Aqui, beleza. Então agora a gente já tem o fluxo de criação, né? Então aqui, vamos ver se funciona. Só para garantir que funcionou, eu vou também aqui abrir o meu a Vercel para a gente ver o banco de dados, né? Login, acho que é esse. Mídia 12 dashboard. Acho que aqui em storage, a gente tem esse cara. Onde é que eu vejo as tables? All databases. Acho que é aqui. Open, nenhum. Só para a gente conferir lá no banco, né? Eu tenho aqui as minhas tabelas. Dentre elas eu tenho a invoices. Ok? Beleza. Nenhuma aqui estou em 2026, nenhuma tá com date 2026. E aí vamos criar. Agora, com isso a gente já tem a nossa página de criação. Certo? Tô na... Vou só conferir se eu tô... tá rodando na porta 3000 mesmo. Tá certo. Então eu vou selecionar MBurs. Vou botar 50 de amount. E vou dizer que está pending. E aí eu vou criar. Quando eu criar, o que ele vai fazer? Vai inserir esse dado no banco. E aí, vamos olhar aqui no código. Ele vai inserir esse dado no banco. Ele vai revalidar o cache e ele vai me redirecionar para o invoice. Ok? Create. Foi justamente o que ele fez. Ó. MBurns. Beleza. Então é MBurns 50 e tá penge. Vamos ver se lá no banco ele já atualizou, né? Acho que eu tenho que atualizar aqui.
Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá pende 50. Ele gravou como 5.000. Não sei por quê. Ah, já porque é em centavos, né? No banco ele salva em centavos. Tá pende. E aqui a data de hoje. Ok? Então ele já está inserindo aqui no nosso banco. Beleza? Simples assim. Essa é a parte do Create. Eu vou dividir em mais uma aula, porque a gente vai ter a parte de Update e Delete. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, comentar, tirar suas dúvidas. Também, se tiver alguma sugestão de conteúdo, é só dizer que a gente prepara aí para vocês. Valeu!